Boa noite a todos. Boa noite. Que nosso querido Mestre Jesus possa encontrar em nossos corações terra fértil e devidamente preparada para que deixe depositado suas sementinhas de paz. Quem de nós já não parou em algum momento e refletindo sobre a sua existência, ou observando algumas criaturas que estão na terra fazendo coisas maravilhosas e pensa consigo mesmo: será que eu tenho uma missão aqui na terra? Para aqueles que já fizeram essa pergunta a si mesmo, eu gostaria de compartilhar a resposta. E a resposta é sim. Todos nós trazemos uma missão em comum. E essa missão é a mais importante que nós podemos ter enquanto espíritos encarnados, que é da nossa transformação moral, que é da nossa mudança de hábitos, é do nosso crescimento espiritual. As demais, aquelas que chamam a atenção das pessoas que estão no nosso entorno, ou daquelas pessoas que vão nos conhecendo, isso é só acrescentado de acordo com as oportunidades ou necessidades. Mas todos nós temos um grande compromisso, porque às vezes a gente encontra algumas dificuldades na vida e a gente pensa: mas por que eu tenho que passar por isso? Eu não mereço isso. Ou por que eu estou aqui? É simples. Foi porque nós pedimos. Eu diria até mais, nós imploramos para podermos reencarnar. E aí quando nós chegamos aqui, muitas vezes a gente vai, por conta do comodismo, se revoltando frente a algumas dificuldades, reclamando de uma série de outras, e nós acabamos estacionando. Ou seja, a gente senta no comodismo e fica com aquele pensamento infeliz: porque eu sou assim e assim eu vou continuar sendo. Não, nós temos um compromisso. Eu sei que não vai dar para nós sairmos dessa encarnação, quando nós desencarnarmos, como criaturas perfeitas. Não, impossível. Não tenho essa ilusão. Mas a gente tem um compromisso moral de, pelo menos, fazer dessa encarnação a melhor de todas. E os caminhos para isso, nós sabemos. Nós que somos cristãos já temos a consciência. E nós que somos espíritas, além da consciência, temos o dever. Por quê? Porque o esclarecimento para nós ainda é mais claro. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase anotada por Kardec, no capítulo 17. Nesse capítulo 17, o tema é Sede Imperfeitos. É onde Kardec nos convida a exercitarmos todo esse movimento de transformação íntima para que a gente possa buscar essa perfeição. Ah, mas a jornada é longa. Tudo bem. A gente tem que dar os primeiros passos. E lá a frase diz o seguinte: se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz em domar suas más inclinações. Kardec não diz: olha, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua perfeição. Não. Porque nós somos espíritos imperfeitos, encarnados em um mundo de provas e expiações. Isso significa que nós temos muita coisa a realinhar com a gente mesmo. Então, o bom espírita, o verdadeiro cristão, é aquele que está buscando dominar as velhas e más inclinações que nós temos. Basta nós observarmos nossas reações frente a algumas situações que nos provocam, as nossas tendências, e a gente percebe que a gente tem muita coisa para ser melhorada. Então, o verdadeiro espírito é aquele que busca controlar essas ideias infelizes que ainda nos envolvem, que nos convida ao erro, e que está, assim, buscando realizar essa transformação moral, ou seja, mudando de hábito. E nós sabemos também que o caminho para isso é conhecido de longa data. Por quê? Desde antes do Cristo encarnar na Terra, para ser exemplo a todos nós, os judeus já conheciam aquele que é chamado o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se nós já conhecemos
há milênios esse ensinamento, por que nós ainda relutamos em vivê-lo? Aí tem gente que vai dizer assim, mas eu amo Deus. Mas para nós amarmos Deus verdadeiramente, nós precisamos aprender a amar os nossos semelhantes. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Já ouviram falar que Deus está em todos os lugares? Ele é onipresente? Se Deus está em todos os lugares, Ele também está em todas as coisas. Se Ele está em todas as coisas, Ele está também dentro de cada um de nós. E como eu tenho tratado Deus dentro de mim, através das minhas atitudes. E mais, como eu tenho tratado Deus no meu semelhante. Porque se eu não estiver tratando bem, amando Deus na figura do meu irmão, eu não estou amando Ele verdadeiramente. E essa dificuldade tem sido vivenciada por nós, porque a gente ainda tem manifestado uma série desses defeitos que eu comentei com vocês um pouquinho atrás. E aí, eu vou lembrar alguns. Um dos defeitos que tem dificultado nosso exercício de amar o próximo é a tal da mágoa. Já ouviram falar sobre isso? Né? Para aqueles que não conhecem, desconhecem a mágoa, não vivenciaram isso e tal, vamos lembrar o que é. Claro que se fosse um psicólogo aqui, poderia explicar de uma forma mais técnica. Mas dentro da minha simplicidade, eu vou tentar explicar para vocês o que seria essa tal de mágoa. Eu entendo o seguinte, que a mágoa é um sentimento que nós criamos a partir da atitude de uma outra pessoa. Ou seja, alguém faz algo, eu entendo que aquilo que a pessoa fez teve o objetivo de me atingir, de me prejudicar. Porque eu disse, eu tenho a impressão, eu entendo isso, porque às vezes a pessoa não teve o objetivo, tá? Às vezes a pessoa teve ali uma atitude, fez algo sem perceber, mas que eu entendi que aquilo foi para me atacar. E o que eu faço a partir daí? Eu gero um sentimento ruim. Eu vou lá e coloco na pessoa? Não. Eu gero esse sentimento ruim e armazeno dentro de mim mesmo. Essa é a tal da mágoa. Olha que coisa tola. Porque se eu ainda gerasse um sentimento ruim e jogasse naquele que eu entendi que queria me prejudicar, eu estou agindo errado, não estou? Ok, mas o sentimento ruim foi lá. Não, eu gero um sentimento ruim dentro de mim mesmo. A pessoa vai viver a vida dela, às vezes nem percebeu o que fez, não teve intenção. Acontece muito, não teve intenção. E vai tocar a vida. E eu guardo esse sentimento dentro de mim. E aí, de vez em quando, acontecem algumas coisas que me provocam, que manifestam esse sentimento. Por exemplo, eu chego no local onde a pessoa está. Pronto. Já me vem aquele filme daquela atitude, daquela ação que a pessoa teve, onde a mágoa foi gerada. Aqui já me faz mal. Não consigo nem ficar no mesmo ambiente. Se alguém então me fala, sabe o que o fulano fez? Nossa, aqui já começa a me ferver por dentro. Por quê? Eu estou com aquele veneno armazenado dentro de mim. É como se eu quisesse tomar gotas de veneno diária para desencarnar o outro. Não vai funcionar. Aquilo vai sendo cada vez mais aguçado dentro de mim. E vai tomando conta. E se eu não tomar cuidado, esse sentimento vai aflorando de tal maneira que aí ele vai dar origem a um segundo sentimento infeliz, extremamente perigoso. Esse segundo, eu sei que a maioria não vai lembrar disso aqui, mas para aqueles que não lembram, seria o ódio. Já ouviram falar disso? Porque enquanto está somente a mágoa aqui sendo manifestada, nos consumindo, o único prejudicado da história sou eu mesmo. Quem está se desfinhando sou eu. Agora, quando o ódio se apresenta, aí a coisa começa a ficar perigosa. Porque uma pessoa que está imbuída desse sentimento, ela corre o risco de cometer atitudes
das quais ela vai se arrepender muito. A pessoa que está envolvida pelo ódio, ela age de maneira intempestiva sem pensar. Ela não raciocina. E a situação pode ficar delicada. Fato é que nas atividades de socorro espiritual, nas salas mediúnicas dos centros espíritas, é muito comum, mas muito comum mesmo, que as manifestações de espíritos que estão obsediando criaturas encarnadas serão justamente provocadas por ações que ocorreram no passado, motivadas pelo ódio. É gente que assassinou gente que roubou gente, enfim, são atitudes que o ódio fez com que aquilo fosse vivenciado. Isso é muito sério, porque a minha atitude, sem pensar, irresponsável dessa encarnação, pode reverberar por muitas outras. E a gente não pensa nisso. E se não bastasse a atitude do ódio, a gente ainda manifesta de vez em quando mais um outro vício, um outro defeito, um outro sentimento infeliz, que nós conhecemos por aí pelo nome de vingança. E aqui também o pessoal adora fazer confusão, porque fala assim, não, peraí, eu até de vez em quando me chatei com alguém, e como eu não sou perfeito, eu me magoou. Já senti ódio do fulano, mas também se você souber o que ele fez para mim, você ia me entender. Agora, eu não me vingo de ninguém, não, imagina. Por quê? Porque essa palavra vingança, a gente acaba entendendo ela como uma ação mais grosseira. Por exemplo, se alguém me empurra, eu devolvo o empurrão. Se alguém grita comigo, eu grito com a pessoa. Se alguém me agride, eu revido a agressão. Essa é a vingança que a gente costuma entender. Mas hoje a vingança, embora exista essa ainda, ela é um pouco mais sutil. Ela está nas pequenas coisas. Quer ver um exemplo? De repente, sei lá, o Antônio Carlos percebe que eu mudei a minha forma de agir com ele. E ele fica preocupado, fala, poxa, sabe que eu fiz alguma coisa que chateou, né? Aí ele muito humildemente vem e me procura. E diz assim, ô Júnior, eu não sei o que aconteceu. Se eu te fiz alguma coisa. Mas se eu fiz, você me perdoa, não tive intenção. O que eu faço nessa hora? Eu subo num pedestal muito mais alto do que esse palco aqui. Porque eu quero olhar o Antônio Carlos de cima para baixo. Para mostrar que eu sou maior que ele. Sabe por quê? Porque eu vou dizer para ele que eu perdoo ele. Eu encho a boca e falo, claro que eu te perdoo. Fica tranquilo. Mas aí na minha mente, só na minha mente, vem aquele complemento da frase que diz assim, mas que você vai pagar, você vai. A justiça de Deus tarda, mas não falha. Que perdão que houve? Nenhum. Muito pelo contrário, é o sentimento da vingança. Por quê? Eu desejo que ele se sinta tão mal, tão ferido, como eu me senti por qualquer outro motivo que ele tenha provocado. Então eu não perdoei ele de verdade. E você quer ver se as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando e alguém vem e a Vera fala assim, sabe o que aconteceu com o Antônio Carlos? Está passando por essa dificuldade ou a outra, como todos nós passamos. Aí eu penso, tá vendo? Está pagando. Isso é vingança, gente. É vingança. A gente só não tem a coragem de assumir. A gente ficou ali à espreita, depois de sentenciar a atitude alheia e condená-lo ao sofrimento, esperando que ele possa pagar a sentença que nós entendemos ser a certa. Isso é vingança. E é claro que a gente poderia passar a noite toda aqui falando de defeitos, né? Ao final, nós deveríamos todos ir embora depressivos. Por quê? Sou a pior criatura do mundo? Não, não sou não. Somos todos farinha do mesmo saco, mais ou menos iguais, e estamos aqui com o mesmo objetivo. E temos todos defeitos a ser trabalhado. Então, se nós conhecemos alguns defeitozinhos, a gente precisa começar a pensar o que provoca esses defeitos. O que tem nos ajudado a segurar essas mazelas com a gente. Para que depois a gente comece a brigar, a lutar para conseguir extirpar a causa. Então,
nós vamos percebendo, de acordo com a doutrina, que não só esses três aqui, mas todos os demais defeitos estão vinculados a isso aqui, ó. Será que o egoísmo é a causa de tudo? Vamos pedir socorro ao livro dos Espíritos. Eu vou até abrir para ler a questão, porque eu acho que eles respondem de uma maneira tão firme, tão convidativa a gente repensar algumas coisas, que eu poderia recitá-la e esquecer algum detalhe. Então, na questão 913, para quem quiser conferir, 913. Olha a pergunta de Kardec. É um capítulo, ou melhor, um subcapítulo, que vai falar só sobre o egoísmo. E ele pergunta assim, ó: entre os vícios, qual que podemos considerar radical? Dos defeitos que nós arrastamos, qual seria o pior? A resposta começa assim, ó. Já dissemos muitas vezes, em outras respostas anteriores, é o egoísmo. Ponto. A resposta está dada. Só que eles vão justificar a resposta e mais do que isso. Eles vão nos orientar acerca do cuidado em relação a ela. Porque olha só que complemento. Dele, do tal do egoísmo, deriva todo o mal. Estudai todos os vícios. Todos, não, alguns não. Todos os vícios. Vícios são tudo aquilo que a gente faz de maneira recorrente, tá? Só para não deixar dúvida, são os nossos defeitos. Pois vereis que no fundo de todos existe o tal do egoísmo. No fundo de todos os nossos defeitos está o egoísmo, inclusive do orgulho. E aí eles complementam ainda, tá? Por mais que luteis contra eles, por mais que nós lutemos contra esses vícios, esses defeitozinhos e muitos outros, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz. A gente fica tentando eliminar isso aqui, ó. E quando a gente menos espera, ele se manifesta novamente, sem a gente perceber. Por quê? Porque a causa continua. A causa está aqui. Eu até costumo brincar quando eu trabalho com esse tema, que o pessoal mais velho vai lembrar bem disso. Lembram da tiririca? Aquele matinho que nascia em todos os quintais? O pessoal ia lá, pegava a enxadinha, cortava a tiririca. Caía as folhinhas, secavam. Dias depois, ela brotava, mais verde ainda. E esse ciclo ficava sendo vicioso, repetido. Até que a gente ia lá com a enxada e cavucava e tirava a raiz, a batatinha da tiririca. Aí você acabava com o problema. Os defeitos é a nossa tiririca. A batatinha é o tal do egoísmo. Se a gente não for arrancar ele, a gente fica num ciclo vicioso achando que está eliminando os demais, mas os demais vícios ficam reaparecendo. É isso que eles estão dizendo. E eles não terminaram, eles continuam. Que todos os vossos esforços sejam para esse fim, eliminar o egoísmo. Porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, que é o nosso objetivo, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo. Porque o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade, que é uma lei divina. A lei de justiça, de amor e de caridade é que faz com que a gente possa remodelar a nossa forma de ser. Que faz com que a gente mude de atitude. Comece a enxergar o semelhante de maneira diferente. E aí eles finalizam com uma última frase. Ele, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Ou seja, enquanto nós continuarmos arrastando com a gente, no nosso íntimo, o tal do egoísmo, nós estaremos matando, neutralizando, eliminando as qualidades que nós temos adquirido.
Por quê? Porque esses velhos vícios vão se manifestando. E aí vocês pensam assim, meu Deus, mas se isso é tão delicado assim, se eu preciso realmente fazer um esforço para eliminar esse sentimento de dentro de mim, tem um antídoto? Tem um remédio? Tem. E esse remédio, a gente fala muito dele no Centro Espírita. Não só aqui nos Ceareiros, mas nas palestras dos colegas espíritas que manifestam aqui, mas em toda a casa espírita. Alguém tem ideia de qual é o remédio para combater o egoísmo? Umas bocas mexidas não falaram, alguns sussurrinhos apareceu aqui. Caridade. Isso mesmo. Mas qual é o problema? Quando a gente ouve essa palavra, como a Lala comentou ali, caridade, Andressa, você chamou no final, a gente imagina o quê? A assistência social. É a gente ir lá e oferecer o agasalho a quem está com frio, o alimento a quem tem fome, calçar os pés dos descalços. Isso é caridade sim, tá, gente? Sem dúvida alguma. É chamado de caridade material. E tem um papel muito, muito sério, muito importante. Por quê? É uma questão de consciência social. Se nós podemos auxiliar alguém, até porque a gente não aprendeu a dividir ainda, né? Então dividir é difícil ainda, mas se a gente pode auxiliar alguém, o que a gente faz? Desde que a gente não ofenda a pessoa que está sendo assistida pela nossa atitude e que a gente não tenha interesses mesquinhos por trás. Mas se nós estamos ajudando de coração aberto, isso é importante. Isso nos ajuda nesse processo de eliminação do egoísmo. Mas não é exatamente essa caridade material que é o remédio para começar o tratamento de eliminação do egoísmo. E sim aquela caridade que nós sabemos que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, onde os espíritos vão definir isso de uma maneira ímpar. Por quê? Lá na questão 886, Kardec pergunta assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E aí, sabiamente, ele colocou uma vírgula e continuou a pergunta, dizendo assim, segundo a entende Jesus. Olha a pergunta de Kardec. Se ele fala assim, o que é caridade? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E aí, na pleide de verdade, os espíritos que se manifestavam, trazendo as orientações, qualquer um deles poderia ter explicado o que é isso. Exemplo, Santo Agostinho poderia ter dito isso e aquilo. Fédon, é isso e aquilo. E estaria certo. Mas o professor Rivaio, o Kardec, falou, quero saber o que o chefe entende. O que o governador espiritual do planeta, nosso Cristo, entende ser essa tal caridade? E aí vem uma das respostas mais simples, objetivas, clara do Livro dos Espíritos, que diz assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha só, gente. Eu sempre comento, quando eu cito essa questão, que eu imaginava, quando eu li pela primeira vez, que a pergunta de Kardec, que quer saber o que é caridade para o Cristo, teria uma resposta filosófica, extremamente complexa, onde os espíritos tentariam explicar o que seria esse sentimento para Jesus. Mas não, teria uma resposta objetiva, clara, simples. E o que a gente faz com isso? A gente complica tudo. A gente é campeão disso. Por quê? O que é ser benevolente para com todos? É você usar da bondade para com todas as criaturas, inclusive com aquelas que não são boazinhas com você, com aquelas que dão umas alfinetadas de vez em quando, com aquelas que pensam diferente de você, com aquelas que te provocam. É aí que está o mérito da benevolência. Ser bondoso com quem realmente nos convida a exercitar isso. E a tal da indulgência? A palavra é bonita, mas a gente não entende o significado. E é tão simples. Ser indulgente é você aprender a respeitar o outro como ele está, não como ele é, porque ninguém é do jeito que é. Nós estamos na condição que nós estamos. Nós somos criados simples e ignorantes, estamos passando uma série de experiências e vamos chegar à condição de espíritos puros. Acreditem, é lei isso.
Lei de Deus. E sabe aquela criatura que hoje você viu no telejornal, que assassinou alguém, que deu um golpe em outra pessoa? Essa criatura também vai chegar à condição de espírito puro um dia. Então nós devemos respeitar a condição que ela se encontra no momento. Respeitar, compreender, não significa concordar, tá? Eu não concordo com aqueles que eu vejo com fuzil lá na televisão, dando tiro em pessoas inocentes, em policiais que estão trabalhando. Não concordo com aquilo. Mas eu compreendo a irracionalidade espiritual deles. Eu respeito a condição deles, mas não concordo. Então, ser indulgente é você aprender a respeitar o pensamento alheio, a atitude alheia, sem querer moldar o outro, porque a gente adora querer corrigir as outras pessoas. E as correções devem ser sempre aplicadas em nós. Até quando a gente vê o erro alheio, não tem problema. Se eu vejo alguém fazendo alguma coisa errada, tudo bem. Aplique a corrigir entre você mesmo. E aí vem o tal do perdão das ofensas, né? Ei, palavrinha linda, perdão. Mas por que a gente tem que perdoar? Porque a gente ainda se magoa. E aí as pessoas dizem assim: mas perdoar não é fácil. Eu perdoo, mas não esqueço. Eu também perdoo, mas não esqueço. Sabe por quê? Porque esquecer pode ser problema de amnésia. Ou a idade, né? A gente vai, depois passa dos 40, a gente é terrível, viu? A gente começa a esquecer umas coisas, fala: como eu esqueci isso? A gente esquece. Não tem nada a ver com perdoar. Eu posso sim me lembrar da atitude que aconteceu, do momento difícil, daquele que me magoou. Não tem problema nenhum. Desde que essa lembrança não venha acompanhada de sentimentos daninhos, de rancor. É simples assim. Eu lembro do que aconteceu, mas com tranquilidade. Já passou, deixei para lá, a vida que segue. E aí gente que fala assim: poxa, mas se você soubesse o que o fulano fez para mim, sem entender por que eu não consigo perdoar. Porque no fundo ele não merece o meu perdão. Tá bom, né? Quem sou eu para querer queimar? Mas pensa numa coisa. Talvez essa pessoa realmente não mereça o seu perdão. Que aquilo que ela fez, aquilo que ela teve de atitude foi realmente muito triste para você. Tudo bem. Vamos concordar com você. Mas sabe quem merece perdoar aquela criatura? Eu não sei quem merece. Por quê? Porque quando a gente perdoa alguém, nós não estamos fazendo bem à pessoa. Nós estamos provocando bem a nós mesmos. É impossível. Não, gente, peraí. Vocês lembram da história da mágoa? Quando eu me magoo com alguém, o que eu faço? Eu gero um sentimento ruim. Em quem? Em mim mesmo. E vou carregando aquele peso comigo. Aquele fardo vai ficando aqui. Quando eu perdoo, quem se liberta do fardo, do ranço, do sentimento ruim, sou eu mesmo. Eu tiro de dentro de mim. Eu expurgo aquilo que tem me feito mal. Então, se o outro não merece o meu perdão, está tudo bem, não vamos discutir isso. Eu mereço perdoá-lo, porque eu vou me libertar. Eu vou romper com os laços que me vinculam a essa criatura. Eu vou viver minha vida e ele vai viver dela. Está tudo certo. Aí alguém vai dizer assim: poxa, mas viver essa tal caridade não é tão fácil, né? Porque sair aí, por aí sendo bondoso com as pessoas, compreendendo as atitudes alheias, perdoando, não é uma tarefa simples. Até porque se fosse, a gente não estaria comentando aqui. Como que eu consigo colocar isso em prática? Porque eu venho aqui no centro e na primeira vez que eu ouço falar sobre a necessidade de ser caridoso, de combater o egoísmo, só que eu não tenho tido sucesso. Quando eu saio pela porta do centro, surgem algumas situações que me provocam a viver isso. E quando eu menos espero, eu estou cometendo os velhos erros. Eu estou me magoando, eu estou ofendendo, eu não estou conseguindo ainda viver na prática aquilo que eu aprendo na casa espírita. Até aí não está tudo certo, gente. Porque eu não imagino vocês
que nós que às vezes ocupamos esse espaço para falar da doutrina, ou que estamos de repente à frente da casa, nos tornamos criaturas perfeitas. Nós não erramos, nós não temos os nossos fracassos. Como eu disse, somos todos farinha do mesmo saco. Quando eu falo a vocês, adivinhem quem é o primeiro que ouve? Eu mesmo. Para eu falar sobre isso, eu tenho que estudar sobre isso. Eu tenho que raciocinar sobre isso. Então, adivinhem quem precisa mais disso? O problema não é a gente falhar lá fora, na prática. O problema é que a gente desiste quando a gente fala. Eu tento, não deu certo, deixa o restante da turma ser bondoso, eu não consigo. Deixa o restante do centro ser indulgente, eu não consigo. Deixa o restante da turma lá da casa perdoar aqueles que os ofendem, porque eu não consigo. Não. Tentou colocar em prática lá fora, não funcionou? Tá tudo bem, volta para cá e treina mais. Nós estamos aqui numa verdadeira escola, onde nós estamos sendo orientados em como nós devemos agir. E, infelizmente, a gente não consegue virar a chave do dia para a noite. Então, a gente precisa ouvir muitas vezes, refletir tantas outras, para que surja primeiro a consciência da necessidade de viver aquilo, e depois a gente faça um esforço de viver. E nesse esforço de viver, a gente vai falhar diversas vezes. Só que a gente não pode desistir. Por isso a importância de treinar sempre. Então, para a gente conseguir viver a caridade na prática, para a gente conseguir adquirir esse remédio que vai nos ajudar a eliminar o egoísmo que tem nos assolado, é exatamente o conhecimento. Porque o conhecimento vai abrindo a nossa cabeça, vai nos provocando ao entendimento. E essa provocação faz com que a gente entenda a importância do nosso próprio esforço. E onde eu vou adquirir conhecimento? Casa Espírita é uma das escolas. Ora, toda segunda-feira nós temos as palestras públicas. Cada um traz um tema que, sem dúvida alguma, encaixa de alguma forma em cada um de nós. Por quê? Lembra da história? Somos todos farinha do mesmo saco? Todos mais ou menos parecidos? Então, a segunda-feira é um dia de buscar o conhecimento. Às terças e sextas, nós temos estudos na casa. Está ali a oportunidade de buscar ainda mais conhecimento. Nós temos aqui, atrás da parede, a biblioteca. Nós temos livros lá para emprestar. Nós podemos buscar conhecimento. E é esse conhecimento que vai nos ajudar a, primeiro, sustentar os nossos objetivos e ser uma criatura melhor. E não desistir frente às dificuldades. De treinar cada vez mais para viver na prática aquilo que nós temos aprendido. Então, o conhecimento nos dá suporte para viver a caridade. A caridade tem o papel de nos ajudar a começar a eliminar esse sentimento chamado egoísmo. E quando nós começamos a luta, que é difícil, de ir eliminando o sentimento do egoísmo da nossa vida, nós começamos a matar, não só esses 3 sentimentos aqui, mas muitos outros. E quando nós estamos nesse processo, nós estamos cumprindo aquilo que Kardec cita lá no capítulo 17. Ou seja, nós estamos nos esforçando para fazer a nossa transformação moral, dominando as nossas más tendências. E isso fará com que a gente comece a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Fará com que a gente aprenda a lidar com as pessoas de uma maneira diferente. A partir daí, eu começo um processo de construção de um amor para com o meu semelhante, aprendendo a amar Deus dentro de cada uma das criaturas, do jeito que elas estão, sem exigir nada, respeitando, compreendendo, auxiliando. Aí eu estarei praticando aquele mandamento que todos nós já conhecemos há milênios, porque nós somos espíritos imortais, que têm reencarnado há muito tempo na Terra. Então nós não nos conhecemos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos.
Então, meus caros, que tenhamos a coragem de aproveitar a oportunidade de estarmos espíritas. Que possamos, assim como nos orienta Francisco de Assis, espalhar o Evangelho de Jesus. Se for necessário, veja, só se for necessário, fazendo do jeito mais fácil, que é o que eu fiz hoje, falando, negociação. Que Ele nos ajude nesses bons propósitos e que possamos nós fazer a nossa parte. Obrigado pela paciência.